mentores de verdade, não os mentores que nós ouvimos. Irmãos, abrindo parênteses, eu conheço um pouco desse meio de orientação, de coaching, e eu posso dizer para os irmãos, se a nossa fé estiver firmada nisso, nós seremos enganados. Conhecer isso é bom, é interessante, e eu tive a oportunidade de conhecer. Porém, isso não deve ser usado. Esse não é o poder do Evangelho. O poder do Evangelho está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele transforma. Se o Espírito Santo não transformar, a nossa igreja pode estar lotada com técnicas neurolinguísticas, com palavras que de repente causem hipnose. Mas se não tiver o Espírito Santo, de nada serve. Portanto, irmãos, nós não devemos nos incomodar com isso. Nós precisamos nos incomodar sim com uma vida fria, uma vida fora da presença de Deus. Isso é perigoso. Que sejamos como essa mulher que entregou de maneira humilde, que encontrou fé num espaço onde havia soberania de Deus e demonstrou ali a vontade de Deus, que potencializa no milagre o final de tudo. O filho daquela mulher teve ali o filho curado, liberto. Irmãos, a libertação, muito difícil falar no meio batista sobre libertação, porém, eu creio que o Senhor ele liberta, e os irmãos eu também creio. O Senhor ele liberta, somente Ele pode transformar. Se há pessoas que vêm aqui, através do trabalho de missões, contam tantos testemunhos, há poder no nome de Jesus para qualquer situação. Creia no Senhor e na força do seu poder. Não é absoluto. Para aquele momento, Jesus ele atuou dessa maneira, assim como em outras parábolas Jesus atuou de outras maneiras. Jesus pode atuar na sua vida de uma maneira diferente, mas Ele continua sendo libertador. Ele pode libertar. Ele pode libertar aquele que é encarcerado, aquele que está preso, confuso em suas próprias convicções, em sua dureza de coração. Que venhamos abrir os nossos corações como uma mulher feliz, como uma cananeia, e que o Senhor ele trabalhe em nossos corações todos os dias. Peço aos irmãos que nesse momento fechem os olhos. Irmãos, nós falamos aqui sobre todo um roteiro, tudo que aconteceu ali antes apontava para a salvação que alcançaria os gentios. Nós somos povo gentil. Os povos que estão aqui no nosso bairro, onde nós temos pregado o Evangelho, temos falado, eles precisam ser alcançados também, assim como essa mulher. Mas fundamentalmente que nós sejamos humildes como essa mulher, de encontrar em Jesus tudo o que precisamos para a libertação das nossas almas e das outras pessoas que nos cercam. E se há alguém aqui, se há alguém que precisa, que tem algo a colocar diante do Senhor, algo que tem afligido o coração, dentro da sua família, nós cremos num Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que trabalha nos corações, que converte, que muda o centro da alma. Se tem alguém aqui, eu não quero que ninguém levante a mão, simplesmente confesse com o seu coração, com a sua mente, nesse momento, e apresente diante do Senhor e nós oraremos. Senhor, aqui estão os corações dos teus filhos,
Senhor, nós não éramos dignos, mas, segundo a promessa de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, seriam benditas todas as nações, e nós somos benditos porque somos agraciados pelo favor imerecido de Deus, por essa graça que nos alcançou, que nos torna livres do pecado. Por isso não precisamos recorrer ao pecado, e embora a nossa natureza seja carnal, pecaminosa, seja destrutiva, porque no momento que eu paro de pensar, no momento que eu desvio o meu pensamento, o meu sentido, o meu sentimento, as minhas intenções, as minhas mazelas, elas vêm à tona, e elas me colocam no lugar que é teu, me tornando Deus da minha vida. Deus, não é isso que nós queremos. Nós não queremos colocar o nosso ego no lugar que é teu. Esse lugar é teu, Senhor, e nós queremos que ele seja teu em nossas vidas. Nós queremos, Senhor, nós queremos que no dia em que tivermos situações difíceis, possamos encontrar alívio humildemente em tua presença e se aproximar de ti com graça, como essa mulher fez, como a mulher cananeia fez. Senhor, que os teus filhos entendam, mudem o centro de decisão do coração, de pensamento. Senhor, que possamos levar a sério tudo o que nós vivemos, que possamos fazer uma análise honesta da condição que estamos, e possamos olhar para frente e ter uma nova atitude, uma nova forma de ver a vida, decidir a Ti, por Ti, como único e verdadeiro Salvador, buscar a Ti enquanto se pode achar, porque sabemos que em um dado momento, isso não será mais possível. Nesse momento Tu és o Deus da graça, um Deus de amor, mas sabemos que Tu virás como um juiz, que julgará as nações, e julgará todos os nossos atos, todas as nossas ações e intenções. Senhor, que estejamos preparados, trabalhe em nosso coração. Nós sabemos que o caminho é assim, é trabalhoso, mas, Senhor, nos dá graça e misericórdia para continuarmos nesse caminho. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós falaremos aqui um pouco sobre os avisos da semana. Quarta-feira nós temos o culto de oração, e é importante esse culto de oração. Nós sabemos que é uma semana sempre complexa, muitas pessoas trabalham, mas aqueles que puderem, quando puderem, é importante para estar em comunhão. É um momento que temos aí de conversar um pouco, de expressar. Se puder ter esse privilégio, venha. No sábado, às 10 horas, temos o bazar. Tem sido uma bênção nas nossas vidas e na vida daqueles que estão sendo alcançados, aqueles que estão recebendo as ajudas sociais. Graças a Deus por isso. Graças a Deus aqueles irmãos que contribuem, aqueles que trabalham, e todos aqueles que contribuem de alguma maneira, que nem estão muitas vezes na nossa igreja, mas que de fora podem ajudar. Inclusive nós tivemos 2 visitantes hoje na IBD, o Wendy e o Moisés. Eles vieram por causa do bazar. E olha que bênção. Graças a Deus, 2 pessoas, eles são haitianos, vieram nos conhecer, eles são amigos do Jean, e quem sabe, eles estarão caminhando com a gente. Que o Senhor abençoe e que possamos ser para eles uma bênção também. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a escola bíblica. Irmãos, a escola bíblica tem sido uma bênção, ela sempre foi.
É uma maravilha estudar a palavra de Deus. Nós temos um período de devocional, onde nós ali meditamos sobre a palavra de Deus e também cantamos. Geralmente nós trazemos um cântico, seja do HCC, um corinho, algo que alenta muito nossos corações, né? Eu gosto muito desses cânticos. E às 19 horas nós temos culto. Lembrando que domingo que vem também nós teremos Juba ABC. Sábado, né? Isso, estou falando domingo. Sábado que vem. Ainda bem que eu tenho Marcelinho para me ajudar. Então nós teremos a programação da Juba, então estaremos nos encontrando para prestigiar o trabalho da Juba e participar desse trabalho. Para quem não conhece a Juba é a Juventude Batista do ABC. Então a juventude de todas as igrejas da região do ABC se reúne num espaço, numa igreja, para louvar a Deus. É muito gostoso. Quem puder participar, não tem restrição de idade, os irmãos podem ir, aqueles que quiserem sentir vontade de ir. Isso é uma bênção também. Nós temos cantina lá embaixo. Eu pulei, acabei pulando. A cantina tem cachorro quente e mousse de limão. Irmãos, as irmãs, as NAIs, né? O grupo das NAIs, criaram essa iniciativa. Deus abençoe a vida das irmãs e de outros que estão trabalhando, estão participando ali, agitados. Tudo isso é para abençoar. Nós queremos fazer algo que é importante para comunicar o Evangelho e para comunicar também a nossa igreja sobre o que nós temos feito, temos falado. E é importante, nós temos a ideia de fazer um momento de podcast. E esperamos que os irmãos também prestigiem nossa ideia do podcast. E vai ser uma bênção, porque vai ser mais uma ferramenta para falarmos com as novas gerações, com todas as gerações, porque hoje todo mundo tem acesso à internet. Voltando ao curso ministerial de teologia, toda quinta-feira, o curso é 2 anos, o valor de investimento é R$100 mês. Irmãos, é um curso de teologia básica, porém extremamente importante. Então, aqueles irmãos que de repente, poxa, eu vou na EBD, mas o conteúdo assim eu queria algo mais denso, aprender um pouco mais, tem curiosidade. É um momento, o irmão se dispõe, é um irmão que vem de fora, é o irmão Rodrigo, né? É o nome dele? Pastor Rodrigo, né? O pastor Rodrigo, ele ministra esse curso de teologia, tem sido uma bênção. Aqueles que têm participado têm falado muito bem. Seja bênção também na vida daqueles que quiserem participar. E é sempre bom conhecer mais a palavra de Deus. Amém. Irmãos, vamos agradecer a Deus. Terça-feira? Muito bom. Irmãos, o PGM ele volta na terça-feira. Depois a gente coloca alguma coisa, o pessoal coloca alguma coisa lá no grupo, para todo mundo ficar ligado. Então, o pequeno grupo multiplicador, ou grupo de conexão, como os irmãos acharem melhor. A ideia é nos reunirmos, compartilharmos a palavra de Deus e trazermos pessoas para ouvir. Então, a ideia não é nos reunirmos para somente fazer algo fechado. A ideia é que tem pessoas, irmãos, que elas não se sentem bem de sair de casa e ir num lugar, na igreja, e de repente para ela é mais fácil, no primeiro momento, ser alcançada dentro da casa de alguém, um vizinho, um parente, uma criança que está ali no bairro. Ela às vezes conhece você, ela sabe quem é você, quem é o seu pai, sua mãe, então fica mais fácil de se chegar. É uma estratégia. E nós precisamos usar estratégias para evangelizar e falar de Jesus. Né? E que Deus abençoe essas estratégias e continue prosperando.
Eu agradeço aos irmãos que nos visitam. Tem irmãos que nos visitam aqui hoje? Acredito que não. Não, essa família aqui já veio, vocês já são de casa, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, que estamos muito felizes de ver vocês novamente e que possamos ser bênção na vida de vocês, assim como vocês estão sendo bênção nas nossas vidas, com a presença de vocês, e que possamos conversar mais, né? Depois a gente para um tempo. No passado foi meio corrido, né? Não deu tempo de eu ir lá conversar com vocês, mas a gente vai fazer um esforcinho aqui e vai estar falando com vocês. Deus abençoe a todos. Fiquei muito feliz, Liz, de vocês estarem aqui. Olha que bênção. Você e o esposo, muito bom. Olha, que o Senhor ele esteja abençoando a vida de vocês. A vida do baby. É sempre uma alegria ver os irmãos aqui novamente. E todos os irmãos, é sempre bom. A gente precisa de se abraçar, a gente precisa conversar, mostrar que nosso amor a Cristo ele se reflete em atitudes, né, em comunhão. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos. Nos leva para mais uma semana. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, que sejamos agraciados com tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos irmãos que estão aqui e aqueles que não puderam vir e estão nos acompanhando pela internet também. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Oração silenciosa, nos despedimos.